O reverendo Augusto Nicodemos esteve no podcast Inteligência Limitada. Foi uma conversa muito boa e ele falou de muitas coisas que são muito interessantes. Mas ele falou de algumas coisas que eu discordo. Antes da gente começar, eu quero dizer primeiro que eu respeito muito o Augusto Nicodemos. Se eu tivesse que fazer uma lista sobre grandes nomes, pessoas que você pode ouvir para aprender bastante coisa sobre a palavra de Deus, certamente o nome dele estaria lá. E eu aprendi muita coisa já com ele no começo da minha caminhada. Mas por ser presbiteriano, ele acredita em muitas coisas diferentes das que eu acredito. No geral, a teologia reformada acredita em muitas coisas que eu discordo, apesar de ser muito boa. E dentre essas coisas que ele falou que eu discordo, ele falou um pouco sobre escatologia. E muitas coisas que ele falou, eu tirei aqui uma apenas para esse vídeo, para eu falar a respeito, que é a questão do milênio. No podcast, tem um momento que ele vai falar sobre essa questão de escatologia, vai falar sobre a vinda de Cristo, vai falar sobre o anticristo, vai falar sobre o milênio. E ele vai dizer que ele é amilenista. O amilenismo entende que não tem milênio amilenista, que o milênio ele é figurado e que ele já está acontecendo. Quando Cristo ressuscitou, ele sentou no trono do universo e ele já começa a reinar. Entendi. E ele reina na sua igreja. A paz e o domínio dele ainda não é no mundo, mas no meio do seu povo. E o próximo passo é a vinda dele para começar o novo céu e a nova terra depois que tiver o julgamento, o juízo. Então essas são basicamente as três posições. Eu sou amilenista. Eu creio que Cristo já reina. Pois bem, ele não explica tão bem o que é o amilenismo dentro desse pedaço do vídeo. Então eu vou te dar mais ou menos uma ideia. No amilenismo, eles acreditam que não existe um milênio. Lá em Apocalipse capítulo 20, é dito que haverá um milênio. Algumas pessoas, algumas crenças, divergem em relação ao milênio. Então nós temos o pré-milenismo, que é nós teremos ainda um milênio pela frente, e existe o pós-milenismo, que acredita que existe um milênio, mas não é literal, é só uma ideia que ele já está acontecendo. E o amilenismo também vai mais ou menos nessa ideia de que esse milênio ele não é literal, ele já está de uma forma acontecendo. No amilenismo, como o milênio não é literal, algumas coisas também não podem ser. Como a questão, por exemplo, de o Satanás ter sido preso. Então nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 20, que começa dizendo assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem, podemos ver no texto que Satanás ele tem que ser preso. Aqui no texto é dito que o anjo vai prender Satanás e vai amarrá-lo por 1000 anos, lançado no abismo, para que ele não mais engane as nações. Não é que no amilenismo Satanás não está preso. Ele está, segundo eles. Mas essa prisão não limita ele de fazer certas coisas. Ora, mas veja bem, o texto em Apocalipse, ele deixa claro que ele vai ser preso para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, ele precisa estar preso. A crença do Augusto Nicodemos é essa amilenista que diz que o milênio ele não existe de uma forma literal, ele é uma ideia só, é um símbolo, o milênio. E Satanás está preso mais ou menos. Mas o texto, ele insiste que ele vai ser preso para não mais enganar as nações. Como isso é possível se em outros textos, como por exemplo em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, é dito assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Algumas versões ainda vai dizer que o príncipe deste século. Ora, como Satanás pode estar preso e ainda assim Paulo chamar de o Deus ou o príncipe deste século? E ele cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não entendam, não compreendam a palavra de Deus. Em Apocalipse é dito que ele vai ser preso para não mais enganar as nações. Paulo está dizendo aqui que ele cega os entendimentos. Isso não faz sentido. Também em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 13 e 14, é dito assim: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ora, aqui Paulo está falando que
aqueles falsos obreiros que estavam por lá, eles eram servos do diabo, se transfigurando em servos de Cristo. E isso não é de se enganar, porque Satanás faz a mesma coisa. Ele se esconde para quê? Para enganar. Então, Paulo estava alertando naquele tempo, de que Satanás estava enganando as pessoas. Como ele faz? Mas o texto de Apocalipse 20 diz que no milênio, Satanás estará preso para não enganar mais as pessoas. Ainda, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, existe um texto que nós conhecemos bastante, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, o diabo, o texto de Apocalipse fala, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, deveria estar preso no milênio, ele vai ser preso, mas Pedro fala que ele anda em derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Não me parece que ele está preso aqui nesse texto. Então, essa prisão que o Nicodemos, o reverendo Nicodemos e os presbiterianos, assim como outros grupos, acreditam, não me parece certa. Para a gente ter uma ideia legal de quão profundo isso é, veja só, 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, é dito o seguinte, falando Paulo a respeito do anticristo, o anticristo que é falado lá, né, em Apocalipse, e Paulo aqui falando, alertando de como serão essas coisas, ele fala assim, a partir do versículo 9, a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ora, ele está falando do anticristo que vai vir, e ele está falando que ele virá como? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, Satanás é quem vai dar o poder ao anticristo, e vai dar sinais ao anticristo, e vai utilizar prodígios e mentiras para enganar as pessoas. O anticristo, que vai ser descrito lá no Apocalipse, a ação dele lá, e no capítulo 20, já é o final, é depois que o anticristo é derrotado. Esse anticristo ele só vem por causa do diabo, por causa de Satanás. Então, como Satanás pode estar preso em todo esse período que nós chamamos de milênio, né? Que, inclusive, o Augusto Nicodemos, assim como outros que são amilenistas, eles não acreditam que o milênio seja literal. É um período. Mas que período é este? Ora, não é calculável, mas segundo eles, é desde quando Jesus morreu na cruz e assim ele prendeu Satanás naquele momento. Então é muito mais do que milênio. Já tem quase 2000 anos que isso aconteceu. É mais do que o período de 1000 anos. Já tem quase 2. Mas Satanás continua enganando as pessoas e continua fazendo todos sinais, prodígios e mentira. Então é muito engraçado porque eles insistem em negar um período de reinado de Cristo literal, um período de 1000 anos, mas eles conseguem acreditar que esse período que Satanás está preso e que Jesus, teoricamente, já está reinando, é real, é incalculável, mas, olha, já tem mais de 1000 anos. Por que é mais fácil acreditar nisso? Não faz sentido nenhum. Outra questão, também sobre o período ser literal de 1000 anos, é a quantidade de vezes que a referência 1000 anos aparece. Outras coisas aparecem muito menos vezes, e as pessoas acreditam. Mas 1000 anos, aqui no capítulo 20, aparece por 6 vezes. Quer dizer, é muita insistência nessa ideia de 1000 anos. Né? Uma coisa que seria só uma alegoria, que não seria real, porque apareceria tantas vezes assim. Além disso, eu tenho também aqui nesse canal uma playlist, que inclusive esse vídeo está nela, falando sobre escatologia. Dá uma procurada lá e vendo esses vídeos, você vai entender melhor por que precisa ser literal a questão dos 1000 anos. Porque muitas outras coisas estão envolvidas nisso. Não apenas esse texto, não apenas a questão do milênio ser pré, ou ser pós, ou ser a, mas outras questões também estão envolvidas, questões que, inclusive, o Nicodemos discorda, e nós discordamos nisso, né? Voltando a dizer, então, respeito muito ao Augusto Nicodemos, é um homem de Deus, e eu discordo da questão do milênio, assim como muitas outras questões, isso não muda nada ao respeito que eu tenho por ele, tá certo? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você entendeu, se ficou com dúvida, deixa um comentário para mim, e dá uma olhadinha nessa playlist que eu falo mais sobre escatologia, tá certo? Então, Deus abençoe sua vida, até um próximo vídeo.